Olá, sejam muito bem-vindos a esse projeto da Luz, como eu sempre falo, que é o Resgatando Vozes, esse instrumento aqui de trazer para vocês uma mensagem de amor, um significado diferente de como a gente pode viver melhor, expressando nossos dons e nossas virtudes. E hoje, nesse dia maravilhoso, 9 de julho de 2025, uma manhã fria, mas aqui os nossos corações estão muito bem aquecidos. Por quê? Porque eu trago uma pessoa que ela faz parte da minha vida. Tem mais aí de 20 anos, não vou dizer muito bem quais são, né, os anos para não ficar entregando aqui, mas para mim é uma riqueza sempre poder trazer uma pessoa que faz parte da minha vida. Hoje também está nos desafios, né, que a lei natural nos conduz, né, sobre missões, sobre a gente falar e se expressar no mundo. Então, essa pessoa me auxiliou muito. Eu pude realmente experimentar práticas do direito e hoje estou aqui entrevistando esse meu querido Dr. Humberto Rocha, mas aqui para mim é Humberto Jerônimo Rocha, uma pessoa muito querida. Obrigada, Humberto, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui. Eu sei que hoje nós vamos poder discorrer aqui para o público como é especial a nossa história, como é especial assim, a gente poder conviver até hoje de uma forma harmoniosa e mesmo sendo desafiados, né? Como a gente está sendo. Então, seja muito bem-vindo. Pode aproveitar aqui que esse espaço é seu. E hoje resgate a sua voz, querido. Doutora Adriana, minha Adri, né? Como eu sempre a chamei, uma amizade, eu diria, de longos anos. A gratidão é enorme por receber esse convite e a alegria é imensurável. Você não pode nem imaginar, eu tenho assim, as palavras até me faltam para descrever quão emocionante é ver esse seu crescimento no campo da espiritualidade, no campo da fé, no campo da coragem, da mulher que você sempre foi, de fibra, de ocupar os espaços e de ter uma luta incessante, né, na busca de criarmos um novo campo de luz e também de disseminar a justiça, aquela que a gente tem interior, não a justiça dos homens, né, mas a justiça interior, onde a gente apazigua conflitos, ouvindo os dois lados e buscando soluções, né? É a paz e a harmonia difundida na sociedade é algo imensurável, é algo que nos eleva. Então eu queria te saudar, te cumprimentar por toda essa trajetória, por todo esse companheirismo, seja profissional, mas na convivência, na sociedade, de amizade, de famílias que se conhecem, de toda uma história que a gente trilhou nessa jornada. E o destino quis que estivéssemos aqui. Eu creio nisso muito fortemente. Obrigado, Que maravilha. agradeço. É uma honra, assim, receber você. Eu sei que você tem grandes desafios, sempre teve, né? E hoje poder te ouvir, Humberto, é muito importante, porque o nosso público, ele é um público de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes. Então, é importante a gente poder trazer as nossas crenças, né? O quão evoluído nós já somos. Claro que somos aprendizes, mas o que a gente pode contribuir com esse público que está aqui. Então, eu quero dizer que eu iniciei, né, trabalhando no escritório de advocacia do Humberto. Eu comecei como estagiária e lá eu aprendi realmente a como fazer uma petição. O que é isso? É me comunicar com o juiz. Eu aprendi tudo. A base foi no escritório dele. Então, até hoje, Humberto, quando eu pego para fazer uma peça processual, eu já lembro da época de quando eu estava lá. Então, para você ver como é importante a gente iniciar com boas escolhas, a gente saber fazer o nosso caminho
sempre com muita responsabilidade, né? E você sempre trouxe isso. Conta aqui pra gente como é que você começou, como é que o direito entrou na sua vida, como é que você aliou, porque você é um homem de muitas atividades sociais e políticas. Então, traga aqui pra gente como que você consegue alinhar todas essas atividades, esses compromissos, e ainda você abrir portas para as pessoas como abriu para mim. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa comum. Alguns dizem que não, mas eu sou um ser comum da sociedade, com uma família enorme, uma trajetória de muita luta, de muito sacrifício, porque eu sou oriundo das Minas Gerais, da cidade de Diamantina, nasci num lugarejo chamado Sopa, né? Até meio Legal. engraçado, chama Sopa, porque foi o primeiro lugar do Brasil que encontraram diamantes e ouro após o descobrimento, centenas de anos depois. E sou de uma família de garimpeiros. Meu pai era garimpeiro, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, enfim, toda a minha família. Ou seja, a sua ancestralidade já brilhou. Ela tinha essa origem, né? Porque nos primórdios, o descobrimento do Brasil, era essa atividade que interessava os portugueses depois do esgotamento do pau-brasil. E a nossa família tem essa trajetória e até hoje permanece nessa atividade lá na localidade onde nascemos, né? Quero, inclusive, deixar aqui um grande beijo a todos de lá, de Diamantina, é um lugar que eu amo muito, mas São Bernardo me acolheu o meu coração. Então, os meus pais vi para São Bernardo do Campo e começou uma trajetória. Eu sempre soube que o meu caminho era trilhar o caminho de tentar fazer uma sociedade melhor. E isso te submete a discutir as injustiças, as desigualdades, os desafios dessa sociedade tão desigual, porque nós vivemos num país que, depois de 130 anos do fim da escravidão, nós deparamos aí com 70% dos jovens que moram em favelas são negros. Sim. E isso é muito triste. É uma sociedade muito desigual, com uma concentração de renda na mão de poucos, pouca distribuição das riquezas. Isso me levou a buscar esse caminho. Eu tive uma jornada inicial dentro da metalurgia, porque São Bernardo era uma indústria metalúrgica, mas eu nunca quis aquilo. Eu sempre soube que dentro de mim o que pulsava era buscar o direito. E, naturalmente, fui trilhando esse caminho. E, claro, nessa jornada você encontra pessoas. Algumas delas eu não posso deixar de citar aqui, faz parte da minha vida. Foi o Gilmar Mangueira, porque ele que me introduziu, digamos assim, no mundo do direito, com a questão da moradia, defesa da moradia. Que direito humano essencial, comecei ali, junto com ele, alçado depois diretor da Associação dos Mutuários, que virou a CAMESP, Central de Atendimento aos Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo, depois Coordenação Nacional dos Mutuários, depois o Habitat na Organização das Nações Unidas, enfim, toda uma trajetória, e sempre estudando, buscando uma especialização, uma qualificação no âmbito do direito constitucional, do direito civil, e depois economia, lá na Fundação Santo André. Eu falo que esse homem... Foi essa a trajetória. É uma experiência ambulante. Mas uma trajetória que flertou assim com o meu coração foi a defesa das pessoas no campo social. Eu acho que eu sempre tive uma trajetória com os mutuários, com as famílias na questão da moradia, com os direitos sociais, humanitários, essa coisa sempre tocou a minha alma profundamente. Acho que é amor ao próximo. Amor, com certeza. Amor. É a mediação na solução dos conflitos familiares, né? Eu sou um advogado que muita gente até brinca, fala, olha, quando chega um casal brigando no escritório do Humberto, eles acabam se reconciliando e ele não faz o divórcio, porque eu sempre tentei entender o porquê, ouvir os dois lados. Eu acho que essa é a dinâmica que a atual forma e o mecanismo que o direito vigente coloca, ele não eleva.
quando nós elevarmos isso, talvez nós vamos reduzir os conflitos. Com certeza. De ouvir, ter escuta dos dois lados, ouvir as versões, ouvir as duas verdades, ouvir os sentimentos, ouvir a dor alheia. Eu acho que o direito, ele não busca isso, é uma coisa muito legalista, e nesse aspecto é muito frustrante não ter essa dicotomia de entender os lados, os dois lados, e escolher um julgamento em função daquilo que a lei de pessoas que não viveu o que você viveu, elas colocam. É por isso que nós assistimos uma série de situações, como hoje você vê a irreverência dos jovens, a forma de protesto, seja no comportamento, seja na música, seja no funk, seja no rap, são recados que essas pessoas mandam para essa sociedade, né? A forma que eles se expressam são agressivas, né? É curioso, Dri, porque me permita assim te chamar, doutora Adriana. Claro, né? Você vai me chamar como você me conhece. E aí, outro dia a pessoa me perguntou, olha, o que você acha do artigo 287 do Código Penal, né? Que é a famosa apologia ao crime. Sim. Como que você interpreta isso numa ação que nós tivemos um rap lá preso, vários raps agora aí, pessoas da área do funk, do rap, sendo presas porque elas prepararam essa prisão, inclusive. Porque, na verdade, o que essas pessoas queriam? Mandar um recado para esse Estado de Direito que existe apologia ao crime inversa pela omissão do Estado brasileiro, que nega, por exemplo, o direito de um jovem negro ser tratado de forma igual, de ter ser mais acolhido, aos recursos. mais incluído na sociedade. Um país que produz alimentos, digamos, para o mundo inteiro, você, de repente, pega uma mulher negra que ela, de repente, está cometendo um ilícito ali, mas, de repente, roubando um litro de leite para levar para o filho que tem fome, ela é criminalizada. Só que, ao mesmo tempo, esse Estado que nega o acesso ao alimento, esse país que produz tanto alimento, ele não é responsabilizado pela omissão. Sim. Ele não é responsabilizado quando eles saqueiam o dinheiro dos aposentados. Eles não são responsabilizados por aumentar o salário dos deputados, por pagar salários elevadíssimos, por uma série de privilégios e não dar nada para o cidadão. O Brasil distribui muito pouco. Hoje, os brasileiros, os 213 milhões, eles vivem com 10% do que arrecada, porque 90% do dinheiro está na mão dos grandes bilionários, né? O Brasil virou a bancada do BBB. São 6B. Então, porque é a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada das big techs, a bancada dos bilionários e a bancada das bets. Esse é o país que nós estamos vivendo hoje. Está faltando alma, está faltando coração, está faltando espiritualidade, está faltando Deus, está faltando fé nesse país. Por isso, quando você está falando desses 6 bebês aí que você está falando, eu pensei na hora disso, e cadê o D de Deus? E cadê o J de Jesus? É muito importante você trazer esse olhar que você tem crítico, que você sempre teve, já aprendi muito com você sobre isso. Porque você é um trabalhador da luz, através também da justiça, que você trouxe aqui a sua ancestralidade, que fizeram também um trabalho e contribuíram com a riqueza, né, do país, do mundo, da humanização. E você traz isso também no seu legado. E hoje você pode trazer essa voz, uma voz mais, vamos dizer, é uma voz mais abrangente, e que ela não tem vírgula, nem ponto, nem reticências. Ela simplesmente flui. Sim. Porque... E a gente precisa disso, de representantes assim. Por que você acha que o Brasil, ele, nesse contexto que você está trazendo, ele falha tanto nessa representatividade? Eu acho que não é só uma questão legal, é exatamente isso que você aborda. Eu acho que as pessoas, em um determinado momento, elas se abdicaram de Deus. Está faltando Deus para o ser humano. Está faltando a fé, a religiosidade, a família, a preservação de certos valores, de certos princípios. Eles têm sido dilacerados, eu diria. Essa ausência do encontro consigo mesmo, mas não
não está tudo perdido. Eu acredito muito no ser está, humano. Porque a gente está aqui porque resgatando está essa voz, né? dentro de cada um. Sim. E nós estamos aqui exatamente nesse sentido. Nesse sentido. De E como é que esse você olhar mais traz humanista. esse movimento para dentro? Porque o homem, ele é uma figura mais rígida com relação a ele mesmo se permitir se ouvir, se dar um tempo, porque eu sei que vocês são movimentos de alma comprometidos com o externo, né? Vocês têm vários compromissos, vocês têm o foco, vocês têm toda a tarefa que realmente sucumbe um pouco esse lado espiritual, esse lado mais poder interior nesse sentido. Como você, Humberto, você lida com o seu trabalho interno? Acho que a efemeridade de saber que a vida ela tem um começo, tem um início e um fim, e o temor a Deus, aos conceitos que eu aprendi com os meus pais e com toda a experiência de vida, provações que eu já passei por elas, me levaram a fazer essa reflexão de uma forma mais profunda. Então, na vida, as pessoas esquecem dessa brevidade. Então, viver bem, deixar um legado, porque materiais você não leva. O que você deixa é aquilo que você constrói na sua história, é a sua sabedoria, é o conhecimento e as experiências, é a troca, é você devolver para o outro, é você ter a empatia, é você amar o próximo, é praticar os mandamentos. Sim. Eu acredito na religiosidade, na minha fé, e acredito no Cristo. E então, essa promessa de vencer esse desafio que a gente tem na jornada é essencial, porque essa jornada ela não acaba aqui para aqueles que creem. De jeito então, nenhum. Isso me faz pensar que tem coisas mais importantes do que os bens, do que o material, do que o dinheiro, mas que a essência é o ser humano. Você olhar para o outro e ter as mesmas condições, ter igualdade, você poder ter uma sociedade que constrói, respeitando o outro. Essas coisas são conceitos, são valores que você traz do berço e que a vida também te ensina e você vai mudando as suas perspectivas. Eu acho que essas situações, o sofrimento, as alegrias, as vitórias, as derrotas, elas nos fazem crescer. E eu aprendi assim. São a nossa ficha técnica aqui, né? Sem dúvida. O caminho que a gente traça e que, comparado, claro que não na essência, mas comparado à crucificação, né, do Mestre Jesus, eu conversei esses dias com o meu marido e a gente conversa muito sobre isso, né? O quanto que a gente se doa e a gente, claro, a gente é uma vidraça, querendo ou não, dependendo da missão que a gente tá ali naquele caminho da crucificação, sabendo que tá pesado, sabendo que tá doído, sabendo que tá sendo julgado, mas a gente tá indo, a gente tá caminhando. Muito importante, porque isso, às vezes eu leio Romanos e é algo muito interessante a lição que o apóstolo Paulo traz, mesmo sendo católico, a Bíblia é algo que eu cultivo. E quando você lê Paulo, ele ensina que nós somos pecadores, né? Mas o prêmio maior é a gente crer em Deus. E Deus, sabe, é amoroso, porque ele perdoa os nossos pecados. E a gente aprende. Então, às vezes, eu brinco com a minha esposa, Neide, que eu queria mandar um beijo, minha Beijo, minha neguinha. Ela, às vezes, reclama de algumas coisas. Então, às vezes, eu digo, olha, fico pensando assim, fazer um esforço de passar um dia sem reclamar. Gente, ele chegou aqui hoje, né? E ele já me deu um livro para ler. Qual que foi, Humberto? Por favor, exatamente. Passa aqui. Eu passei para você esse livro do Ishiro Katamishi, né? Que é exatamente a coragem de ser. De ser e de não reclamar. Exatamente. Porque pra gente é muito desafiador. Nós, mulheres, eu digo, no sentido de que vocês têm uma batida surreal para fazer as coisas. É uma velocidade muito grande. E a gente, claro que é mais sensível, e a gente precisa se adaptar.
E quando a gente vê que o caminho está meio tortuoso, a gente acaba mesmo, Eu acho né? que os homens também são sensíveis e as São, mulheres é mas óbvio, vocês mais. encaram Mas acho que a os homens questão dos ocultam. desafios. E não há vergonha nenhuma em chorar, não há vergonha nenhuma em ser homem e ter sensibilidade. Não há vergonha em revelar os sentimentos. Eu acho que essa é a maior autenticidade de um homem. Um homem que consegue deixar isso transparecer, ele conquista, ele também vence, porque certeza. isso faz parte do humano, faz parte do ser humano, né? Sim, E muitas pessoas acham que isso é fraqueza. Não, isso. fraqueza não consiste nos seus sentimentos, Porque é na a cultura, né? demonstração Vocês cresceram de afeto. nessa cultura de que é fraqueza. Isso é algo que nós estamos tentando hoje lapidar. Sim, O homem não é força. O homem de verdade não é força. O homem de verdade é o homem que acolhe, sim, que que faz protege. escolhas, que protege e que afaga e que também sabe declinar, sabe saber perder, saber ganhar, saber respeitar Uhum. os relacionamentos é importante. Muitas vezes eu me deparo com situações de separações e as pessoas estão ali num conflito porque um não ouve o outro, não há um diálogo, você Isso. não conversa, não consegue entender a dor alheia. A minha dor não é maior do que a dor de ninguém. Uhum. Então, o dia que nós tivermos uma evolução humana nesse campo da fé, de nós trazermos, inclusive, essa tônica para dentro das leis, talvez a gente tenhamos um mundo diferente, bem mais promissor. É muito importante você trazer isso, porque essa tônica que a gente traz, e eu já falo por mim, que eu já trago, né, na lei sistêmica, é justamente entender. O homem precisa entender a mulher e a mulher precisa entender o homem. Por quê? Porque são dois organismos que funcionam diferentes. Apesar de serem humanos, mas eles funcionam diferente. Então, cada um tem o seu jeito de ser e também as polaridades, né? O feminino e o masculino, cada um tem a sua predominância. E o direito sistêmico traz muito essa característica e nos auxilia na lei. Então, é o que você está trazendo quando a gente trabalha um caso de divórcio, uma alienação parental, ou mesmo um quadro societário de uma empresa, quando ela é feita de forma familiar, e você precisa ali atender tanto, orientar tanto a família, como também o próprio sócio ou a própria sócia, a gente desvincular, né? Isso você sabe dizer muito bem, porque você trabalha nisso. A gente tem uma situação que eu diria para você algo muito singular e simples, que é dizer, a perfeição não é apanágio dos mortais. E como que nós podemos trabalhar essas disparidades, as diferenças entre um e o outro? Com a tolerância, com a compreensão. Quando você já se reveste desse tipo de sentimento, é muito mais fácil você lidar com os conflitos. Às vezes, o homem realmente tem esse ímpeto, né? Explodindo a testosterona dos homens e tal. Às vezes, eles não conseguem lidar. O homem é mais truculento, digamos assim. Talvez essa é a percepção que a sociedade tem. Mas o ser humano, o homem, é um ser que também tem um coração, que tem alma. Claro. O que ele precisa é resgatar dentro do íntimo outras formas de condutas, que é aquela com mais temperança, com mais ouvido e com mediação, com mais amor à mediação, sempre, e não ao conflito. O mundo que nós vivemos, um mundo com guerras, nós estamos assistindo o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, é algo muito triste, é algo muito deprimente. Você vê inúmeras vidas sendo perdidas pela intolerância. Pela intolerância. E esses líderes políticos, você vê que eles, no próprio comportamento, você vê que isso, como expande, né, para o mundo, para o planeta, quando as pessoas que, pelo menos, estão em lugares de lideranças, elas não sabem lidar com o poder. É uma verdade. Né? O poder, às vezes, essas pessoas, elas alçam o poder, mas o poder, ele também é passageiro, ele também é breve. E muitos, às vezes, tentando se perpetuar ou estender esse poder,
eles buscam os conflitos e não a solução. É. O que a humanidade precisa é de um mundo mais tolerante. Nós não somos todos iguais, mas nós precisamos construir uma evolução para que a sociedade viva e construa em harmonia as suas bases, as bases familiares, a base da igualdade, o respeito aos diferentes. Eu acho que esse é o mundo que as pessoas Isso sonham. seria a condução de um né? líder, né? É, De um líderes líder sabem comprometido. disto. Eu diria que os líderes sabem disto. Mas o os poder, interesses o poder econômicos, desavisado, né? Ele ele corrói, leva isso, ele corrói. E, na verdade, é um piscar de olhos, né, para isso acontecer. Por quê? Por causa da natureza humana. A natureza, o ímpeto humano, a dominação, você se sobrepor ao outro. A gente, na sociedade, nós temos uma necessidade de ser diferente. Por isso que, de repente, eu estou com esse terno aqui, azul clarinho, você está aí com um lindo, belo casaco, às vezes uma mulher usa uma joia de um jeito, a outra de outro. As pessoas têm essa necessidade de serem diferentes. Mas o que não se leva em conta é que, no fim, nós somos todos seres racionais, iguais, e que nós caminhamos por um mesmo caminho. Cada dia que o sol brilha, nós temos um dia a menos para viver aqui. Talvez quando nós resgatarmos essa essência, a gente tenha uma outra percepção de que perdemos tempo com coisas inúteis e ruins, e que nós poderíamos ter feito o bom e o bem. O bem é algo que não tem precedentes e que impulsa a um desenvolvimento mais elevado, eu diria, intelectual, mais inteligente e prazeroso, porque viver é algo prazeroso, a vida é algo prazeroso. Certeza. Só que ela tem essa brevidade e as pessoas, ao invés de desfrutar, elas ficam aí buscando o poder sem levar em conta os conceitos e a temporariedade da vida. É um controle que eles colocam, né? As pessoas colocam controle numa coisa ilusória, porque o controle já não existe. Controlar a situação, controlar o que o outro vai fazer, controlar é uma ilusão. Porque lá na frente é o que você está falando, a vida é breve. A conta chega, né, Humberto? De repente, você está vendo aí o mundo desmoronar. Por quê? Porque você não fez com verdade, porque você não atuou com a sua essência, você não respeitou o próximo, né? Você utilizou do seu comando de forma desvirtuosa, que é isso que a gente vê nas guerras. Então, isso é muito importante. E nós, no direito, é isso que eu queria trazer hoje, quero trazer, que nós, no direito, nós estamos fazendo um caminho para o amor. Esse amor que o Mestre Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje, como Humberto trazendo aqui para a gente, que todo amanhecer é uma outra oportunidade de você fazer o novo. E o que é isso? É a gente entender que já somos amados. Então, a gente querer sobressair a alguém, a um grupo, a uma forma e pensamento, isso está o quê? Deixando a gente sempre distante do amor de Deus por nós. Enquanto que nós entendemos que nós já somos amados e somos filhos dessa criação, nós não precisamos mais competir. E é isso que a gente está trazendo aqui. Humberto, eu estou trazendo essa voz hoje porque, para mim, ele é um exemplo de ser humano em primeiro lugar e de um homem que está trabalhando o seu propósito. Então, Humberto, é importante a gente trazer isso, Eu queria exatamente te falar, nem tudo na vida está perdido. Nesse sentido, eu gostaria aqui de consignar, deixar uma grande saudação aos meus amigos novos, eu diria assim, mas de jornada, que é a jornada da OAB de São Bernardo do Campo. Por Então, favor, ao doutor fica à Bertanha, a doutora Adriana Prete, ao professor Menegaldo e a nossa jovem doutora Monique Davanzo, né? E ali eu me incluo também como dirigente da OAB e todos os colegas das comissões da OAB. Eu acho que a OAB ela me trouxe uma grande lição, porque muitas vezes o advogado, sem falsa modéstia, ele é mal visto na sociedade, mas os advogados formam uma grande irmandade e um grande exemplo de voluntariado
em prol da sociedade. E a OAB de São Bernardo tem sido um grande exemplo sobre o comando do presidente Luiz Bertanha. Está aqui também, inclusive, me acompanhando o Dr. Dias, um colega, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Né? Eles têm feito uma entrega em prol de quem? Da advocacia e em prol da defesa da sociedade. Voluntariamente, sem receber nenhum valor, assim como os dirigentes da OAB. Eu acho que esses são exemplos, assim como vários outros organismos. Você pega o Rotary, você pega várias outras entidades aí que atuam nessa defesa social da humanidade, eu diria, na defesa, seja do meio ambiente, seja na defesa de direitos humanos, da pessoa idosa, dos animais, enfim. As ideias, existem ideias maravilhosas. O que nós precisamos é criar uma grande confluência para que essas coisas se efetivem. E acredito que nós vamos ter uma transformação, o mundo caminha para essa transformação enorme. Mas nenhuma transformação, ela pode ser maior do que a fé. Nós não podemos perder a essência no Cristo Salvador e não podemos deixar de acreditar principalmente no íntimo humano, naquilo que o ser humano tem dentro de si. O desafio é tentar extrair esse melhor. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E esse núcleo... vamos ter uma mudança, uma transformação global. Com certeza. E esse núcleo que você está trazendo da Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª subseção aqui de São Bernardo do Campo, e que Humberto trouxe muito bem aqui todos os representantes, inclusive a nossa visita aqui que está acompanhando o nosso podcast, né? Então, a gente precisa realmente trazer essa humanização, principalmente nos trabalhos humanizados jurídicos, né, Humberto? Porque falar em jurisdição é complicado, porque tem o peso da justiça, né? O peso de que todo mundo quer os direitos, mas ninguém sabe dos seus deveres. Ou seja, tem essa grande parcela de querer fazer justiça, mas ao mesmo tempo a pessoa, ela faz a justiça? Ela está dentro desse conceito e dessa responsabilidade de realmente fazer por onde? Então, a regeneração realmente do planeta, ela está sendo expressada, vamos dizer assim, manifestada nesses líderes, desses núcleos que você está trazendo, como a UAB, como o Rotary, né, como as entidades religiosas, né, várias outras. Como as escolas. Sim. Então, a gente realmente traz esse viés que a gente trabalha a humanização de forma voluntária e trazer essas alianças. Quanto mais próximo da verdade, da nossa essência, mais a gente começa a trazer movimentos de fé, movimentos de amor, movimentos de consciência. Por quê? Porque a gente está trazendo a verdade, o caminho e a vida. O que o mestre sempre nos espelhou e nos espelha até hoje com o nosso abrir dos olhos, né, de manhã. É muito interessante toda essa colocação que você também complementa e traz aqui, porque o ser humano, ele busca muito a liberdade e a democracia. É algo valoroso, porque a liberdade é algo que a vida ela não teria o sabor que nós sentimos se não houvesse a liberdade e a democracia. Mas nós também não temos tratado isto com a devida responsabilidade em muitos momentos. Isso. Porque quando o ser humano ele busca algo e conquista, principalmente na escolha dos nossos governantes, na eleição das pessoas que são as autoridades dessa sociedade, muitos fazem um juramento, se comprometem, mas com o passar do tempo essas pessoas se esquecem desse compromisso. Essa renovação, essa regeneração, ela tem que ser permanente, porque a escolha, por exemplo, o voto é algo muito sério, é algo de muita responsabilidade você escolher um representante que vai comandar os desígnios de muitos da sociedade. Então, isso tem que ser feito não como chacota, mas como algo de realmente conhecer os seus direitos e deveres. A gente tem que saber
analisar e fazer as escolhas e lutar pelas transformações. Porque não é dizer vivemos numa democracia. A democracia é algo que você batalha para ter todos os dias, porque é esses homens que comandam, que chegam no poder, e às vezes eles podem se sobrepor à democracia, tentar se sobrepor a ela. Sim. E a nós cabe defender a democracia. É uma questão de posicionamento Tem também, um posicionamento, né? exatamente. Porque a partir do momento que você se posiciona e se responsabiliza pelo seu voto, pelo seu dia lá de votar, você também se posiciona para poder solicitar as demandas, participar mais, né, da comunidade política, que é o seu caso, eu quero que você traga aqui. Então, é importante a gente também entender que para ter um início, para ter um bom início, um bom núcleo, você precisa estar posicionado, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que a política é algo que hoje virou uma disputa. E é muito triste ver para que caminho nós estamos trilhando, pegando o rumo do trem, diria assim, né? Porque o ódio, o desamor, o rancor, política com ódio é uma arma. Eu diria isso. Sim. Política com ódio é uma arma. Você não precisa ter um desafeto porque ele não pensa politicamente como você. Acho que precisa ter respeito. Acho que todos defendem a família. Qualquer um vai mexer com a família de qualquer pessoa para ver se ela não se rebela. Não precisa ser pauta, Isso não né? precisa ser pauta política. Eu acho que tem coisas que ela está na essência da existência de você ser um cidadão ou uma cidadã. A religião, a fé, eu acho que é algo muito íntimo, muito pessoal. Ela não precisa estar no púlpito. Eu sempre faço essa crítica. A política é aquilo que rege, o que deveria simplesmente reger, aquilo que promove o bem comum para todos, independente de convicções religiosas. A política não é uma partida de futebol. E muitas vezes as pessoas veem isso. E política também não é algo sem alma, não é algo sem Deus, não é algo sem fé. Porque o verdadeiro político, ele nutre amor pelo próximo e jamais ele vai se corromper. E isso nós não assistimos hoje na política, alguém fazer algo por alma, por dedicação. Virou profissionalismo, virou algo profissão, virou um negócio, virou a barganha. Nós estamos vendo as pessoas usarem as emendas enquanto pessoas morrem de fome no país, enquanto hospitais não conseguem atender as demandas de pessoas doentes, enquanto nós assistimos um país que paga R$8.000 de teto para um aposentado que laborou 30, 40 anos para construir esse país e que ele não é respeitado. Enquanto você assiste um policial militar sair de casa para defender a sociedade, muitas vezes perdendo a vida, e a gente esquece que ele é um ser humano, que tem uma família por trás dele. E o não respeito ao culto religioso também, a intolerância. Porque um é católico, porque o outro é espírita, porque o outro é protestante. A gente não respeita. Nós vivemos num país ecumênico e a gente tem que respeitar a diversidade religiosa. Porque o importante é que todos os caminhos levam a Deus para quem tem uma fé. E isso, às vezes, não é colocado na pauta. Um país que o educador não é valorizado. Acho que essa é a maior tristeza que eu nutro. Porque você vê o fim que os nossos educadores estão sofrendo hoje com o próprio aluno que não sabe respeitar o mestre. Um Estado que não valoriza o educador, o professor, que ganha migalhas. Isso é vergonhoso, ao passo que políticos estão ganhando milhões. Você vê hoje os nossos parlamentares, eles brigam para incorporar e agregar salários à aposentadoria, eles dão aumentos em causa própria e eles não votam nada a favor de uma sociedade mais justa. Então, esse é o apelo que eu deixo para os nossos comandantes da política, que eles façam essa análise, essa reflexão e olhem um pouco para a sociedade. Porque o nosso povo está mais pobre, com uma perda de poder aquisitivo de 81%. Nós não precisamos de um monte de governantes que não tenham com esse compromisso com a essência que é o povo.
porque se o povo se organizar, ele é muito maior do que qualquer político. Com né? certeza. E a gente pode colocar e tirar essas pessoas dentro de um regime. Isso. Então, essa coisa eu acredito que a sociedade ainda não soube usar, porque todo mundo quer a famosa boquinha no campo político. Nós não temos pessoas refletindo a sociedade, um mundo melhor, os valores, os conceitos. Talvez o dia que nós tivermos políticos que façam essa reflexão, essa sociedade tem uma transformação assim angular, absurda, sem precedentes. Eu vejo muito que a política ela é o núcleo transformador, porque é o que você trouxe aqui, porque ela tem alma. Só que aí que tá, só que a alma não se expressa. Então, ele está deixando aqui uma reflexão para que você, que seja um líder, que seja, né, uma pessoa que representa uma comunidade, que você possa usar da sua voz, usar do seu compromisso para que você trate, né, com questões, o que ele trouxe aqui, uma equiparação, mais pautas inclusivas, falar mais de fé, porque o político, realmente, quando ele se entrega a fazer os trabalhos, né, Humberto, como é o seu caso, que a gente acompanha, eu que o conheço há mais de 20 anos, eu sei o quanto ele tem a consciência, ele se posiciona e ele também colabora com a política. Bastidor. Vocês podem estar falando, mas eu não conheço ele. É verdade. Mas, né, a gente tem quem uma trajetória, sabe, né? mas quem sabe do trabalho ali, dos projetos de lei, né, das comunidades ativas, o Humberto está sempre ali, trabalhando, colocando as ideias dele, colocando esse saber que já é expansivo, ele já é um ser humano expansivo. E é por isso que você agora está também na UAB. Porque a gente precisa da advocacia também com alma. Eu acho que são missões. A OAB foi algo assim muito grato que me aconteceu e que eu realmente nunca planejei e não esperava. Surgiu o convite através do presidente Bertanha e do grupo que o acompanha. Ele é o nosso grande líder da advocacia, não só em São Bernardo, eu diria que até do ABCDMRR, o Bertanha tem uma inserção enorme, e é uma pessoa democrática, uma pessoa de paz, uma pessoa com uma espiritualidade elevada, e que tem sabido, tem com sabedoria feito essa condição. E deixado as pessoas atuarem, porque eu sempre digo que realmente o líder mais eficaz, o líder, o grande líder, é aquele que permite que muitos possam fazer grandes realizações. E o Bertanha tem esse espírito, né? Com toda a sua agregador, né? diretoria. Então, nós temos atuado. É verdade que, nesse instante, a gente acaba, inclusive eu e o Dias, de participar da Conferência das Cidades. E fomos eleitos delegados nessa Conferência Nacional das Cidades. Olha que maravilha. Inclusive, a OAB de São Bernardo é a única vaga para a advocacia. Nós ocupamos isso, estou delegado. Merecido. E em outubro estaremos em Brasília para levar propostas extraída do seio dos movimentos sociais, da sociedade como um todo, dos movimentos quilombolas, dos povos originários, enfim, e de todo trabalhador, trabalhadora, da sociedade como um todo, para dizer que tipo de cidade nós queremos construir, que tipo de cidade que maravilha. nós esperamos. Esperamos que essas diretrizes elas sejam efetivadas, porque eu acho que todos que primam por uma sociedade desenvolvida, ela quer educação, ela quer saúde, quer ter direito e acesso aos serviços fundamentais, com toda a dignidade, sem essa distinção do dinheiro, de você vale o quanto você tem. Mas nós temos que mudar essa tônica. A pessoa precisa ser valorizada. Mas pessoas como você, que leva essa voz com responsabilidade e que eu vejo você realmente com a Constituição aqui do seu lado e um grande guerreiro mesmo da luz para fazer valer o que está escrito ali. Obrigado. Porque, Humberto, é muito importante a gente trazer isso, essa sabedoria que você tem e que você coloca para o mundo. Você sabe das críticas, você sabe que o buraco ali é bem mais embaixo, só que você não se sucumbe.
A gente isso não é que é muito perfeito, doutora. A importante. gente tem os nossos defeitos, porque é a essência, faz parte do humano. A gente tem os defeitos, a gente está num constante Temos os aprendizado, defeitos, né? mas você não se deixa se por esses sucumbir, vícios, se né? acomodar por conta Vício. A gente disso. procura sempre melhorar e avançar no dia a dia. Esse é um esforço gigante de você procurar ser melhor e de você olhar para o outro. E você não vê né? isso, que já é uma regeneração? A gente está Vejo. fazendo esse Eu trabalho acho que Deus de é formiguinha. maravilhoso e acho que a vida também vai te trazendo ensinamentos, experiências. A gente trafega por muitas perdas, muitas conquistas também. Tudo isso é um aprendizado. Nada é por acaso na vida. Eu acredito na força do destino, Sim. mas e ele vem traçado e a gente tem uma missão e um compromisso com algo importante. Sou pai de algumas Traz meninas, aqui né? a Júlia, Júlia, a a Vitória, a Bruna, Que lindas. e tem a Neide, tem a Rafa, que está lá no Juazeiro. Martinha né? também, meu Minha amor. irmã, né? A irmã dele também, advogada. E a doutora, o meu irmão Álvaro. Então, são Álvaro pessoas Rocha que também. fazem parte dessa Queridos. essência e que a gente trabalha com esse tipo de posicionamento, de olhar para o ser Você humano. vê, e tentar você já, encontrar- só de você estar trabalhando a sua família, você já está sendo a semente regeneradora aí do sistema. É incrível, né? É incrível, é algo que gratifica muito você ter uma família harmoniosa, pessoas que se amam muito. Então, um grande beijo a todos, inclusive para minha mamãe Celeste, A né? Celeste, Dona Dona Celeste, Celeste. você conhece? Conheci. 83 aninhos. Tá ali, E realmente é uma pessoa que deve ter muito orgulho de você. Ela me ensinou muitas coisas junto com meu Ela pai. é uma guardiã da sabedoria, né? Ela é muito que já não está aqui maravilhosa. porque eu acho que são valores que você aprende desde pequeno. Então, alguns valores, esses valores de ter a fé. Meu pai era um cara vicentino, né, que ia às missas todos os domingos. Então, passou isso para os familiares, de respeitar os outros, Sim, os de valores. aceitar também a diversidade religiosa. Meu pai, ele foi muito importante nesse aspecto, porque ele dialogava com todas as crenças religiosas, ele exigia ele que a conseguia gente trazer uma harmonização no diálogo. respeitasse isso, exatamente. Ele recebia, ele não era aquele que, né, vou bater a porta, porque de repente a autoestima de falar, não, entra, senta, como você pensa, eu penso assim, sempre com muito respeito. E sempre ensinou uma coisa, que eu quero passar aqui para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, que na vida, você se torna escravo da sua palavra. Você se torna escravo da palavra. E que você tem o livre-arbítrio. Porque meu pai nunca foi um homem agressivo. Ele sempre falou, olha, eu acho que tem esse caminho e tem esse. Mas a vida é feita de escolhas. Faça a sua escolha e assuma os seus compromissos. Nossa, meu pai também. Era assim, ele colocava dessa forma. Então, eu sempre fui livre para fazer as minhas escolhas. E eu acho que, de uma certa forma, eu estou honrando esses ensinamentos porque tenho feito uma escolha de estar em prol da sociedade, em prol do ser humano, em prol das pessoas e de trilhar um legado que possa deixar algum ensinamento, algum aprendizado para as pessoas. E a coragem, a gente está deixando aqui, eu acho que é a energia da coragem que eu falo, porque é o que você trouxe do seu pai, o meu pai é igualzinho. Meu pai nunca me impôs nada. E olha que é difícil, né? Pai de mulher, menina, enfim. É difícil você não ter um certo ímpeto para controlar, porque não é fácil. Eu sei que a gente tem um mundo mais aberto, mais abrangente e meio desconhecido, né, dos homens. Mas o que ele me trouxe com isso? Essa energia da coragem. E a coragem é a energia positiva do masculino. Isso é tão complicado às vezes falar, porque você tem 3 mulheres, né? Quando é Filhas. criança, né? A gente vê os pais da gente e a gente pensa que vai trilhar essa jornada para sempre ao lado deles, né? E, na verdade, hoje eu já não tenho meu pai aqui, né? Comigo. E faz parte dessa trajetória que é o existir.
Mas fica a gratidão. Eu não tenho ele aqui, mas tenho no coração. Sim, porque eu que também não tenho minha carrega, né, mãe. no coração. É. As pessoas que a gente ama de verdade está sempre conosco, na alma, no coração, nos ensinamentos, nos aprendizados. Mas Então, agora eu vou te fazer uma pergunta que vai te pegar, eu acho que aí, ó, no teu cardíaco. Todo movimento que você faz para você contribuir, ou para você, como você mesmo disse que você é bastidor e que você está feliz assim, mas a OAB foi um desafio que te colocou na linha de frente. Tudo isso, quando a vida te apresenta, não é a energia do seu pai que você pega, acolhe e fala, pai, você está comigo? Não é ele? eu acredito sempre nisso. Eu acho que todas as vezes que a gente tem desafios, a gente não está sozinho nessa vida. O cosmos, ele conspira Claro. e para o bem, né? Eu acho que conspira para as energias boas e te dá um impulso para que você alce voos, né? A OAB é um exemplo disso, é um aprendizado. Eu estou ali aprendendo com a colaboração de um monte de colegas, porque eu pouco entendo de gestão de OAB, mas estou fazendo um esforço. Mas é humilde, né? Pouco entendo de gestão. Você foi, assim, como um portal mesmo de conhecimento e de força, porque eu vejo como tá diferente. Eu posso falar porque nós estivemos, né, vivenciando o primeiro triênio, e esse triênio com a tua força, Humberto, com o seu comprometimento, está sendo tão positivo, tanto para a própria diretoria em si, mas para a advocacia, porque você vê que está tudo mais alinhado, é o que você falou, as coisas são delegadas, todo mundo tem a responsabilidade. E todo mundo está ali para servir no voluntariado. Ninguém tem terceiras intenções. Sim. Né? Como muitas vezes ali foi sim alvo e palanque de pessoas que quiseram sobressair a algo que, na verdade, a gente entrega a nossa missão para a cidadania, para a advocacia, né? E isso eu sei porque eu vivo com uma pessoa, ele é o meu professor, o meu marido. Sim. Eu sei do que eu estou falando. Então, a tua vinda, com certeza, para a diretoria, sabe o que foi? Projeto da Luz, que é o que eu falo aqui. Eu acho que você não cai uma folha do pau se Deus não quiser. Não cai. Uma folha cai da árvore se não for a vontade de Deus. Eu acredito muito nisso, mas acredito que nós também, no que concerne a OAB, temos feito um empenho, um esforço enorme, juntamente com mais de 80 presidentes de comissões, sob a liderança do Dr. Bertanha. Coisa mais linda, cada dia mais eu acho que é algo assim, expansivo. leve. Eu acho que é algo leve que está acontecendo. Nós acabamos de fazer a festa julina. Nossa, que foi maravilhosa. Que foi maravilhosa, uma integração com a advocacia. Advocacia, municipalidade. Sim, né? os poderes. Você vê, né? Ali, até a própria religiosidade, a gente teve ali tivemos a colaboração. Deputada Carla Morando, tivemos o deputado Luiz Fernando, tivemos ali vereadores, tivemos ali o prefeito, Marcelo secretária Lima, da né? Mulher, o prefeito esteve lá Sandra também. Do Leite, enfim, o várias Rafael pessoas. Santana, que nos deu verdade. também bastante apoio, inclusive para eu ser anfitriã na festa. Ele me auxiliou muito. É um jovem, Humberto, que eu vejo que vai alçar os voos dele. A festa foi um sucesso, inclusive com a presença do Rafa. Quero deixar um grande abraço para o Rafael Santana. Ele é gigante. Está num desafio enorme lá em Diadema também, né? Por hora, mas então, a gente atrai, desafios. Exatamente, a gente atrai a força positiva a partir do momento que nós vibramos positivos e a partir do momento que nós temos o nosso posicionamento na missão. Isso que eu digo, essa missão ela não é fácil, porque a vida da advocacia, alguma das pautas que nós estamos ali, agora logo vamos ter Dia do Advogado em agosto, mas tem algumas pautas, uma delas são as pautas previdenciárias, porque o advogado é um trabalhor, como qualquer outro trabalhador, e que o governo federal ainda não reconheceu. Ele reconhece mediante contribuição. Sim. Eu acho que CLT, esse status
previdenciário tem que ser reconhecido pelo governo federal, é uma pauta que eu estou Olha juntamente que com a maravilha. diretoria Que trabalhando, porque é um maravilha, direito que Humberto. tem que ser alçado Sim, para a advocacia. Nós sim. somos quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. Acho que deixar até o recado Só em São aqui. Bernardo do Campo somos 8 mil. 1.500, exato. E quase 1,5 milhão em todo o país. Se o presidente do Brasil reconhecer isso da mesma forma como foi Oh, que reconhecido por maravilha. trabalhador rural, ele vai estar protegendo Com não só os certeza. advogados, mas as famílias As desses famílias, advogados. sim, sim. E eu acho que a prerrogativa, quero até mandar um grande abraço para o doutor Dequec, né? E para outros colegas, como nossos ex-presidentes, o doutor Davanzo, o doutor Uriel, são pessoas Sim. ícones da advocacia, como tantos outros. São né? impulsionadores, né, Exato. dessas E vozes. apoiadores dessas Sim. vozes lá, nesse voluntariado. Ela tem um desafio enorme, porque hoje se suprime muitas dessas prerrogativas. A advocacia precisa ter voz, ser pautada para a defensoria, para os juizados especiais, para a mediação, e a própria casa do advogado pode ser um grande instrumento da solução dos conflitos. Nesse aspecto, o presidente Bertanha sai na frente, porque nós estamos fazendo o OAB Concilia. Estivemos lá conversando com magistrados e nós Olha que maravilha. pretendemos diminuir as lides, os conflitos, dando soluções céleres, que é aquilo que a sociedade espera, porque nenhum cidadão que tem um conflito, ele quer ficar ali amargando 10, Ele 15 dorme anos bem, com uma né? ação. Vamos Então, dizer precisamos aqui. ter celeridade, né? A gente também entende a posição dos magistrados, porque assim, são milhões de ações, é humanamente impossível, às E ele vezes é um um ser magistrado humano. sozinho conseguir lidar. Isso também precisa ser olhado. Tem vários lados, Por não é isso só o que o lado direito sistêmico advocacia veio sistêmica. de um magistrado. Exatamente. Dr. Sam Storchka, que eu honro. É verdade, um alemão, Maravilhoso. né, que trouxe exatamente essa dinâmica da gente olhar Ele trouxe tripé. esse portal de cura, que ele fala que Exatamente. o direito é um portal de cura. É verdade, e o direito ele pode sofrer essas mutações até de forma legal, para que a gente, antes de instrução de um processo, tenhamos essa oportunidade de buscar uma forma mais profunda, né, de mediar. Eu acho que esse é a grande chave e o diferencial. Esse é o grande operador do direito que resolve. E vamos colocar aqui uma prática. Já coloquem nos contratos de prestação de serviço essa cláusula. De você, antes de você pleitear algo no judiciário de forma contenciosa, coloque lá, né, Humberto? A tentativa da mediação. Abra a possibilidade para o seu cliente de pacificar esse conflito. Mas nem mediar, é pacificar. É exatamente isso. Eu digo isso porque muitas vezes há o conflito no sentido contencioso. E a gente usa a comunicação não violenta, a escuta ativa, o trato respeitoso com relação às ferramentas da lei sistêmicas, que a gente fala que são as leis do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber, que é o equilíbrio. Então, o que a gente faz com isso? A gente, nessa cláusula, Humberto, a gente consegue trabalhar esse conflito real e oficial, porque há o conflito ali, mas a gente consegue trazer essa consciência para as pessoas, tanto parte réu quanto parte autora, de que ambos são responsáveis ali. O direito sistêmico pelo conflito. Pode elevar e pode regular o atual direito nesse sentido, porque não se leva em conta essa pacificação. Porque eu pergunto, quem vence, às vezes fica satisfeito? Não. Nem sempre. E quem perde, aceita a decisão? Então, ou seja, o conflito ele perpetua. Ele perpetua. É uma ilusão achar que uma sentença resolveu. A sentença não pacifica. E o que nós precisamos na sociedade é exatamente essa harmonia, essa pacificação, essa integração de você saber perder, saber ganhar. É nesse sentido que eu digo. Porque eu não diria que não é perder ou ganhar, mas de ter essa pacificação, essa é a palavra. Sim, eu acho de porque, entender. Assim, relacionamentos, eles começam e eles terminam. Mas isso... Devedores, por exemplo. Isso pode ser, né? Os credores. um aprendizado quando você
conseguem resolver isso olhando para o outro com respeito, Sim. olhando olhando o que de bom aquele outro Exatamente, te que foi uma trouxe, história que deu aquela certo em algum história que momento, você em alguma viveu em algum fase. momento. Então, né? isso é muito importante e que isso permaneça. Essa é a verdadeira Essa é a pacificação. verdadeira A pacificação. sentença não traz isso. Não. Nem sempre ela Não. consegue trazer isso. É Né? igual a relação de consumo, que a gente tem muitos conflitos nessas relações. Mas aí você pacificar também. Qual é o propósito de quem está fornecendo o produto, né? Qual é a intenção de quem está comprando? Como que essa pessoa comprou? A questão do golpe, que a gente também trabalha muito essa consciência, inclusive agora, com a questão do golpe do advogado, né? Que estão aí fazendo horrores, e você até tem no seu perfil um vídeo que você está explicando. Então, que comecem por esses operadores do direito, essa consciência de você trazer o modus operandi de uma pacificação numa cláusula contratual de prestação de serviço, e de você trazer, ao longo aí de uma trajetória como é a sua, Humberto, trazer essas possibilidades de você entender o que é o ganhar e o perder, o que é um conflito, o poder judiciário, o poder político, o poder religioso, o que pode você usufruir de bom e o descartar o que não te serve mais, com consciência. E como operador do direito, é exatamente isso que você faz. Você não pode desistir. Você me trouxe à memória algo muito importante que aconteceu no caso específico dos mutuários. Uhum. Nós, na época, fizemos muitas ações, existia um conflito, mas, ao mesmo tempo, nós fizemos um combate junto ao governo dele entender que a moradia não pode ser um produto do mercado financeiro. Ela é um bem, uma necessidade do ser humano, ao ponto que o governo federal usou os recursos da Engea não mais para fazer reembolso dos credores lá dos agentes financeiros, mas sim para mediar os conflitos. Uhum. E com isso nós conseguimos ter uma solução de 90% das ações. Eu acho que isso foi muito importante. Muito. Quando você, que bom que você está trazendo isso. Tem esse tipo de postura, porque assim, imagina o impacto de uma retomada de imóvel dentro de uma família. Sim. Né? Essa consciência que o banqueiro não tem, que eu gostaria que ele tivesse. O banqueiro não tem, ou seja, ele rasga a Constituição, né? Porque você destrói famílias, você destrói vidas. E eu acho que o Estado, ele não está aqui, não existe para fazer essa destruição. É o contrário, é uma ordem inversa. Né? Tem que amparar as pessoas. Então, quando nós assistimos iniciativas que levam a essa pacificação, elas têm que ser elevadas, porque essa é a verdadeira resolução e atuação para que para que os entes foram criados e a sua razão de existir. Porque sem isso, você vai ter um país totalmente no litígio. Eu acho que esse não é o objetivo, né? Porque a esfera da advocacia, ela não vive somente de ações, de proposição de ação. De forma alguma. A consultoria existe, os pareceres existem, enfim, os estudos existem, o dinamismo, né? Nas ideias, nas construções das leis. Os cursos, exatamente. Eu acho que o parlamento, em várias esferas, por exemplo, ele não ouve esses atores. Inclusive a OAB, no meu conceito, ela deveria obrigatoriamente ter assento. Tá? Você tem uma secretaria, necessariamente você teria que ter um advogado ali como consultor. Você vai criar leis, você tem que ter consultores jurídicos. Eu acho que a mediação tem que ser feita por advogados, porque além de conhecer a lei, eles também podem ter essa carga da pacificação, do direito sistêmico, de levar essa experiência para a sociedade. Então, profissionais preparados, né? Eu acho que a própria, hoje, defensoria, ela poderia ser integrada à OAB. Eu penso dessa forma. Estamos caminhando, né, Humberto? Poderia ter uma integração da defensoria passar pela OAB. Você não precisa criar mais mecanismos no momento que você fala. Os mecanismos já existem, eles só precisam ser harmonizados. Eu acho que se você usar o número enorme de advogados que tem,
você vai dar celeridade nas soluções dos Com conflitos. certeza. Então, basta os governantes quererem, né? A OAB está de portas aqui, abertas, né? Fica aqui a reflexão, fica aqui o comprometimento e as ideias aqui. Quantas coisas que Humberto Rocha trouxe aqui para gente, doutor Humberto Rocha, nosso advogado e nosso diretor de ordem, que me orgulha muito, e hoje participou aqui do nosso Resgatando Vozes, trazendo a essência, trazendo o poder de ação, o poder realmente dentro do ser virtuoso que o homem, ele nasceu para ser, né, Humberto? Então aqui fica a minha profunda gratidão, a gente está encaminhando aqui para o fim, mas eu quero dizer que foi uma honra te entrevistar. Deus me proporcionou esse momento hoje, faz parte da minha vida, está fazendo agora, essa é a cereja do bolo, esse Resgatando Vozes hoje com você nesse dia 9 de julho de 2025. Uma data simbólica, né? Simbólica, você como diretor da OAB e sempre vai ser, para mim, um espelho de competência, de coragem, de um ser humano de fé. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Dri, que a luz realmente seja a essência e que ela seja permanente nessa nossa jornada e que a gente tenha aí um caminho de muitas realizações em prol da sociedade. Foi um grande orgulho também compartilhar com você esses momentos aqui. Inenarrável, viu? Obrigado. Gente, a energia aqui tá do jeito que Deus gosta, né? Aquela vibração harmoniosa, é aquela vontade de fazer a diferença, mas falar aqui do que está fazendo, do que se propõe a fazer e realmente mostrar tudo o que está sendo feito. E ele não é mais bastidor, pelo menos aqui no canal do YouTube Adriana Bertanha, no Resgatando Vozes, Humberto Rocha deixou a sua voz. Espero que vocês tenham gostado, tenham um excelente dia, nos acompanhem, tem bastante vídeos que possam agregar aí a sua profissão, a sua espiritualidade e que você una os seus propósitos, como aqui Humberto ele trouxe sabiamente hoje para o nosso dia. Um grande beijo e fiquem com Deus.